Fala galera, aqui é o professor Davi e hoje vamos para mais uma aula sobre o Iluminismo, de acordo com a nossa historiografia analisada, e terá como base as obras de 1789, o surgimento da Revolução Francesa do historiador Georges Lefebvre e a Revolução Francesa de Michel Foucault e também a História Moderna de Paulo Miceli. Então, de acordo com essas pesquisas, o Iluminismo foi um movimento de caráter filosófico racionalista, que teve força no século XVII, mas teve seu apogeu no século XVIII. E durante esse período, o clima de inconformismo e crise no antigo regime se estenderam entre a população, a burguesia e o campesinato. Na França, o movimento intelectual foi liderado pela burguesia revolucionária em um trabalho que pretendia alcançar os camponeses e assim fazer com que os retrocessos do clero e a nobreza fossem algo deixado para trás nessa nova sociedade que eles estavam propondo ali. Então, a sociedade antiga que a gente coloca aqui é o absolutismo, o feudalismo e também as práticas do mercantilismo. Contextualizando o processo histórico do Iluminismo, percebemos que os séculos XVI e XVII trouxe também muitas bases com o desenvolvimento do Renascimento na Europa e a própria Revolução Científica, que, de acordo com as nossas fontes, geraram transformações materiais estimuladas pela ideologia burguesa que estava ganhando ascensão no campo político, econômico e cultural. Na França, o movimento da luta armada foi travado contra um antigo regime, ou seja, o feudalismo. Portanto, essa velha ordem estava entrando em um declínio, e juntamente com ela, os preceitos e os dogmas da Igreja Católica. Então, o pensamento racional que deveria conduzir o homem à Era das Luzes deveria rejeitar essas tradições que tinham em seu cerne a intolerância religiosa, os mitos, os privilégios e a injustiça cometida pela nobreza. Dentro dessa ótica, a lógica filosófica dos iluministas, em partes, tem muita influência do humanismo e do renascimento, que entende que a partir de então o homem fora captado como um objeto do próprio homem, ou seja, a natureza teria que ser decifrada e entendida, pois para os iluministas, de acordo com a historiografia, o universo teria princípios imutáveis, como se fossem leis naturais, onde esses indivíduos ficariam responsáveis por pesquisar e a fundo através do pensamento racional. E o comércio, por exemplo, também era uma das relações que devia não ter uma necessidade de um Estado, então um monarca, embora o Estado estivesse cada vez mais a forma burguesa, então um novo Estado, um terceiro Estado. No campo político, a burguesia conseguiu o seu status, terceiro Estado, além da nobreza e do clero. Eles levantaram as bandeiras de libertação dos homens, da tolerância religiosa e defendiam o direito de possuir bens. Durante o feudalismo, todas as terras eram consideradas propriedade do senhor. Então, a pauta seria mecanismos jurídicos que favorecessem o desenvolvimento do mercado e das indústrias. Relacionando aqui os conceitos de racionalismo e individualismo no iluminismo, de acordo com a historiografia que a gente analisou, o conceito de racionalismo ele aparece ainda durante o Renascimento, pois a humanidade no século XVI desenvolvia aparatos científicos que deveriam ser guiados e racionalizados pelo senso crítico. Por exemplo, René Descartes, que nasceu e viveu entre 1596 a 1650, foi um dos principais filósofos que colocou a dúvida como sendo o seu método de pesquisa, e ele afirmou que o mundo deveria ser interpretado através desse sistema racional de pensamentos, O método de investigação que utiliza de uma razão e do espírito crítico deveria ser aplicado sobre todos os objetos analisados, podendo ser aplicado tanto no meio religioso, político ou em campos como a matemática e a física, e essa lógica ela exclui explicações fantasiosas e míticas que deveriam ser descartadas. Logo, então você tem uma hipótese, você vai testar ela com a teoria científica. Se isso está validado, ok. Se não, você vai ter que pegar a sua hipótese e reciclar ela, buscar um novo objeto que aí sim consiga se concretizar empiricamente. O movimento liberal, por exemplo, trazido por John Locke, empregou o uso desse conhecimento empírico para a compreensão da realidade. Sendo assim, a realidade deveria ser testada e observada como um experimento que se realize diante dos olhos,
lá nas suas cartas inglesas, ou cartas filosóficas, ele teceu críticas às instituições francesas e à igreja. Mas, contudo, Locke acreditava que Deus estava presente na natureza. Pelo contrário do que muitos acreditam, que a maioria era ateu, os iluministas acreditavam sim numa noção de um ser supremo, tanto que os seus conceitos eram universal, então tinha essa base nesse idealismo. Então o Locke, por exemplo, acreditava que Deus estava presente na natureza. E como nela se encontra o homem, Deus estava presente também no homem, que pode descobrir Deus através da razão. Então essa crítica ao poder religioso, acompanhada da crítica aos regimes absolutistas em toda a Europa, fez com que Locke influenciasse muito no processo da Revolução Gloriosa, que foi a Revolução Inglesa, que antecedeu a Revolução Francesa, e principalmente quando ele publicou o seu Tratado do Governo Civil. Diante dessa revolução do pensamento intelectual, desses valores iluministas, liberais e tudo mais, vão se difundindo na política, na economia e na sociedade, ao longo do século XVIII, uma ideia que seria prezar a individualidade também dos cidadãos. Então essa ideia de liberdade, de individualidade moderna, ela é reciclada lá da antiguidade, de Platão, Aristóteles, Cícero também, na Roma. Então o homem deveria racionalmente ter sua liberdade garantida, e para isso ele não deveria ser subordinado à vontade de uma autoridade eclesiástica ou de um monarca. Assim, os homens deveriam ter suas vidas regidas através do direito natural. Esse conceito é fundamental para entender a pauta da civilidade também, que os europeus vão trazer para si. O iluminismo, através do princípio da liberdade, da racionalidade, buscava atingir o conceito das leis gerais, ou melhor, das leis naturais. E para isso, o Estado deveria apenas garantir com que todos tenham o direito à liberdade individual. Mas logo a gente vai ver que essa liberdade, ela não foi para todos, não foi para os escravizados, não foi para as mulheres, não foi para os indígenas, E então os princípios como o mercantilismo vão ser combatidos em prol do desenvolvimento do comércio burguês, baseado nesse livre comércio na livre concorrência. Por isso, podemos notar que, no início, o movimento esteve preocupado com uma alta imagem do europeu civilizado e dono de um progresso. E isso trouxe o paralelo. Se tem alguém que tem um progresso, você deve ter alguém com um retrocesso para você poder comparar. E quem estava em retrocesso? Exatamente, os povos indígenas, as mulheres, os africanos, os asiáticos, que resultou na falta de críticas à escravidão e ao processo de colonização europeia ao redor do mundo. E agora a gente vai tentar resumir um pouco as ideias básicas do Voltaire, do Montesquieu e também do Rousseau. Aí, em repúdio à corrupção e ao abuso de poder no antigo regime, diversos intelectuais pautaram a liberdade e a intolerância, mediante a opressão do período que seguia a Idade Média. Por exemplo, o filósofo Voltaire, francês, ele acreditava que a tolerância deveria se estender ao campo da política, da religião, para a imprensa também, pois os poderes da igreja e instituição absolutista estiveram em conflito com o princípio de liberdade nas sociedades anteriores. Então, apesar de tecer críticas a essa religiosidade, o Voltaire acreditava também em um ser supremo, defendia o direito da crença, mas desde que o Estado garantisse a imparcialidade, ou seja, o Estado não poderia ser teocrático, mas sim deveria ser laico, não deveria adotar uma religião oficialmente. A intolerância religiosa seria um mal, que por sua vez poderia ocasionalmente causar conflitos extremos e internos, terminando por regredir o nível da civilidade. O Voltaire ainda teceu críticas icônicas à nobreza privilegiada e às instituições que limitavam a liberdade individual. Falando do Montesquieu, que foi um político, um filósofo, um escritor também francês, juntamente com os iluministas, na verdade, defendeu fortes argumentos contra a monarquia absolutista. De acordo com os autores que a gente analisou, Montesquieu encontrou argumentos contrários à monarquia pelos fatos que ela oprimia e aprisionava o homem, ou seja, a monarquia ela não era capaz de gerar um progresso como os ideais iluministas estiveram almejando e propagando na época. Portanto, as obras Cartas Persas e principalmente na obra O Espírito das Leis, Montesquieu afirmou que não existia em sua época um modelo ideal de governo. Por isso, ele entendeu que as formas de fazer política variavam de acordo com um programa político, de acordo com seu nível de progresso econômico-social. Assim, ele fundou princípios constitucionais que são válidos até hoje. Considerou fatores climáticos, geográficos, econômicos e dentre outros elementos fundamentais para a gente se pensar um tipo de Estado.
Para Montesquieu, o controle do poder deveria ser dividido em 3 instâncias, certo? Ou seja, o poder moderador do rei agora passaria para um grupo de parlamentares ou representantes da classe burguesa. Assim, o poder deveria ser limitado pelo próprio poder. De acordo com Georges Lefebvre, a visão jurídica da Constituição proposta por Montesquieu se consolidou da maneira que ainda beneficiava a participação desses nobres, mas limitava o poder. Então os burgueses que estavam ascendendo através da sua cultura, das suas profissões liberais, por exemplo, como médicos, juristas, enfim, homens ditos, entre aspas, civilizados. E finalizando falando do filósofo francês, o Jean-Jacques Rousseau, que de acordo com a nossa historiografia que a gente analisou, ele influenciou profundamente a Revolução Francesa com seus ideais iluministas. Portanto, ele escreveu obras como O Discurso sobre a Origem e Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, Emílio, muito importante para a educação e pedagogia, e O Contrato Social, que é uma obra muito lida no curso de filosofia e também de direito, onde ele defendeu os princípios de sua teoria política, que teria como objetivo estabelecer uma igualdade democrática para que todos os cidadãos pudessem desfrutar a liberdade. Além disso, ele fez duras críticas às formas de propriedade privada existentes em sua época. Para o Rousseau, a forma de propriedade privada deu a origem histórica da desigualdade entre os indivíduos. Então, portanto, ele criticou as fortunas também, criticou o direito à propriedade estabelecida, pautando que as decisões políticas deveriam ser democratizadas para que a participação da maioria da população fosse tomada como o voto universal. Então, a vontade do povo deveria se sobressair à vontade individual. Então, dentro dessa perspectiva social e política, o Estado deveria organizar as políticas e o governo executar a vontade proposta pela necessidade da maioria presente. Então, assim, o Rousseau acreditou que para ter a liberdade era necessário ter propriedades que permitissem que os indivíduos se desenvolvessem de maneira, entre aspas, autônoma. Assim, ele definiu que a liberdade individual seria alcançada e preservada pelo chamado direito natural também. Bom, então falando um pouco da economia, teve um papel importante dos fisiocratas iluministas que atacaram o mercantilismo e demonstraram o declínio do sistema produtivo feudal, que era um regime baseado na servidão, e o atraso econômico estaria centralmente pela maneira como o capitalismo liberal e o capitalismo agrário estava se expandindo através dessas práticas liberais capitalistas, onde o produto líquido estava gerando um excedente produtivo para enriquecer cada vez mais a classe burguesa. Outro ponto também é a divulgação científica, principalmente na enciclopédia que foi publicada através da obra de Denis Diderot e Jean d'Alembert. A publicação dessa obra se propôs a ser uma síntese do pensamento iluminista. Logramente, o ano de 1751 já se data uma primeira publicação da enciclopédia, que reuniu conhecimentos sobre diversas áreas. E essa obra incomodou tanto as instituições tradicionais da França, quanto os jesuítas no ensino religioso, e posteriormente saiu de circulação. Em 1763, que a obra foi publicada com a colaboração de diversos intelectuais da área da filosofia, economia, medicina, história, matemática, física e do naturalismo, ainda durante o século XVIII. Então percebemos que esses fatores sociais, políticos, econômicos, científicos resultaram para a queda do antigo regime e para o início do período moderno. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para comentar sobre o iluminismo. Deixa aí sua opinião sobre esse período, o que você acha desses pensadores, dessas ideias, e não se esqueça de escrever, curtir e compartilhar o vídeo com aquele seu amigo que também quer entender o conceito de iluminismo, e até a próxima aula.